Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos gravar mais um capítulo de Atos dos Apóstolos. Ele é um livro que tem 28 capítulos, já estamos no 15º, que é o 15, né? E ele fica no Novo Testamento. Para quem tá chegando agora, quiser acompanhar desde o início, é só voltar os vídeos aí que tem na playlist, tá certo? Então vamos lá, sem demora. Que diz assim: a controvérsia sobre a circuncisão, né? Se a gente ler aqui e não entender, vocês param, vocês procuram ler de novo, pede ao Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar aí também na descrição o significado, né, da circuncisão, da definição em palavra meio dicionariamente falando. E aqui vamos ver, né? É como eu já vou dizendo de antemão, é como um pacto, né, que foi dada para também desde a época de Abraão a Deus, né? De bênção, digamos assim. Aí você diz, é parecido com batismo ou com apresentação? É quase isso, mas é um pouco mais diferenciado, né? Hoje em dia não há necessidade de fazermos isso, porque Jesus já veio. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. O parecer da Assembleia de Jerusalém. Assembleia sempre é como uma reunião, a palavra assembleia, né? Reunidos ali, congregados. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então a toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Uma pausa. Eu frisei a palavra fé e a palavra graça, porque a circuncisão era a aliança, né, que Deus fazia com o povo antes de Cristo, anteriormente de Cristo. Mas, ao vinda do Cristo, ao morrer e ressuscitar, essa é a nossa circuncisão. Essa é a nossa circuncisão. O Cristo. Então, não há mais necessidade de fazer isso, certo? Por conta que Cristo nos purifica por meio da fé. E se tiveres fé, serás salvo, tu e a tua casa, assim como diz a palavra já do Senhor, lembra? Então, vamos continuar. Já estão começando a entender aí, né, que não é muito difícil. Ainda assim, para alguns, ainda continua sendo um pouco mais difícil. Mas o Espírito Santo de Deus vai dando entendimento, gente. É muito bom isso. Maravilhoso. 13. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouvi-me. Ouve-me. Simão relatou: como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome, e com isto concordar as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor,
sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamados Barsabas, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, irmãos, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saúde. Porque ouvimos que alguns dentre vós, aos quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também por palavra vos anunciarão as mesmas coisas. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição, e destas coisas farei bem de vos guardar. Bem vos há. 30. Então eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Tá vendo aqui? Devemos não só exortar, mas também com palavras fortalecer. Quando as pessoas estão precisando de uma palavra, você só não queira exortá-la não, mas exorta e fortalece. É o que eu gosto de fazer, exortar e fortalecer. Tá aqui o exemplo. E tendo-se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz de volta aos que haviam mandado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aí o subtítulo diz aqui: separação entre Paulo e Barnabé. Paulo, acompanhado de Silas, empreende uma segunda viagem missionária. Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Aqui, Paulo e Barnabé iam fazer missões, a viagem missionária deles aqui nesse meio, nesse lado, porque também Pedro e os outros já faziam algumas viagens, certo? Mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde a Panfilia se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vocês lembram aquela música Barnabé, está em capital de Chipre, alguma coisa assim, né? Tão antiga que eu nem lembro. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Pronto, cadê? E o 41 diz: e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Quer dizer, eles foram pregando, fazendo missões e levando as cartas e além, falando da palavra, fortalecendo as igrejas para permanecer firmes no Senhor. Certo? Espero que vocês tenham entendido, né, esse ponto desse capítulo. É um ponto muito importante sobre a circuncisão. Vai aí, reflete, vê outros vídeos falando sobre isso para entender melhor. É muito edificante, é muito bom saber sobre essas coisas, né? E esse capítulo é um capítulo todo, completo, porque ele levanta a questão que vai para a Assembleia, como assim? Levanta a questão na reunião da igreja, né? Hoje em dia se falaria assim, na reunião da Assembleia dentro da igreja, né? Então, os anciões, os mestres, né? Então, que vocês possam continuar estudando sobre isso. Até o próximo capítulo, certo? E vamos continuar. Eu sempre digo assim, não espere por mim não, continue lendo, vai vendo as histórias, tem dúvida, depois volta aqui pro canal para acompanhar, para ver o que Deus vai nos abençoar falando, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, beijinho.